Bom dia, bem-vindos ao dia número 26. E a minha voz tá horrível, mas hoje a gente vai falar sobre crescendo por meio da tentação. Ontem a gente falou sobre crescendo, como é que era? Transformado pela aprovação. Então hoje a gente vai começar a falar sobre tentação. Aqui nesse capítulo ele vai falar que a tentação é uma questão de escolha. Ela pode ser um degrau na sua vida ou ela pode ser uma pedra de tropeço. E aí, você que vai decidir o que ela vai ser na sua vida. Ele vai falar aqui que ela apenas apresenta uma escolha. E o que a tentação vai testar? Ela vai testar o seu caráter. Eu tô gravando o vídeo agora que eu percebi que a câmera do celular tá ao contrário hoje, mas tudo bem. O nosso caráter é desenvolvido através dos frutos do Espírito, que, quem lembra, tá lá em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Toda vez que a gente tem uma tentação que a gente vai ser testado dentro de algum desses frutos. E como é que são os frutos do Espírito? O Espírito vem uma noite, coloca no seu coração e de repente no dia seguinte já tá rolando? Não, né? Os frutos do Espírito são desenvolvidos de forma processual, lenta, gradativa. Pensa numa fruta. Quando você planta a sementinha, a árvore precisa crescer, depois precisa desenvolver os frutos, precisa chegar na estação para ele poder dar os frutos, enfim. E a cada vez que você quiser frutos novos daquela árvore, você vai precisar esperar o processo chegar de novo na estação para que ela possa dar frutos para você. Então, as coisas exigem um processo e funciona assim com a gente. Deus resolveu ensinar a gente através de processos, porque o ensinamento fica muito mais forte, muito mais fincado dentro da gente quando a gente experiencia o que a gente está aprendendo. O desenvolvimento do caráter, então, ele envolve uma escolha, como a gente disse, e a tentação é essa oportunidade de escolher. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo: Deus quer que a gente ame, Ele nos ensina a amar. E como é que Ele faz isso? Colocando pessoas desagradáveis do nosso lado, pessoas que a gente não gosta. Ele coloca elas ali, porque a gente precisa amar essas pessoas também. Não é que a Bíblia fala que a gente precisa amar os nossos inimigos? Pois é. Às vezes o nosso inimigo que tá lá longe é até mais fácil de amar do que aquela pessoa muito chata que tá do seu lado. Pois é, talvez essa pessoa seja o seu inimigo e você precisa amar e orar por ela também. Bom, então, quando você fala assim: ai, Senhor, eu queria tanto ser paciente, eu preciso de mais paciência, eu tô tão nervoso, o que Deus vai fazer? À noite ele vai lá, pega e botou paciência em você. E aí no dia seguinte você acorda assim, zen. Não. Ele te dá oportunidades para você desenvolver a sua paciência, para você treinar a sua paciência, para você conseguir ser paciente. Ele também te dá forças, ele também vai junto com você. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Então, aí aqui, só um exemplo que ele vai dando. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. E por aí vai, ele vai dando vários exemplos. Bom, como a tentação se manifesta? Aqui a gente vai falar sobre uma coisa. A tentação, ela não começa quando a situação se apresenta. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com dinheiro. Aparece lá uma bolsa de dinheiro cheia na sala dela. Ela não sabe de quem é, mas ela pega pra ela e leva embora pra casa. Ou foi depositado um número diferente na conta dela, mais do que ela recebe, e ela fica com aquele dinheiro, ela não fala nada, ela mantém. Ela foi desonesta, certo? Então, a tentação não nasce na hora que o dinheiro foi depositado e ela precisa escolher. A tentação nasce bem antes. Porque a tentação nasce no nosso pensamento, a tentação nasce no desejo que está no nosso coração. Esses desejos que a gente tem, esses pensamentos que a gente tem, isso tudo já vai formando a tentação, já vai formando aonde o inimigo vai saber, aonde pode tentar a gente, porque ali é a nossa fraqueza, ali é o nosso ponto fraco. Então a gente tem que saber quais são os nossos pontos fracos, a gente tem que trabalhar bem nisso e tem que procurar se fortalecer nessas áreas. E aí entra aquela coisa que a gente já conversou, que tipo de conteúdo a gente ingere, o que a gente está colocando para dentro.
Quanto mais coisa ruim a gente vai colocando, mais a gente vai enfraquecendo os nossos pontos que já são fracos. E quanto mais coisa boa a gente vai assistindo, melhor a gente vai ficando. Eu tô falando assistindo, mas pode ser lendo, pode ser pensando, enfim, várias coisas. Bom, aí aqui, superando a tentação. Recuse-se a ser intimidado. Você não precisa ter vergonha por ser tentado. Você não precisa ter vergonha por ter uma tentação que talvez você fale, nossa, que pessoa suja, eu tive essa tentação. A verdade é que quanto mais próximo de Deus a gente tá, talvez mais tentações a gente tenha. Porque a gente precisa se tirar daquele lugar, o inimigo não gosta que a gente esteja lá perto de Deus. Então a gente precisa sair dali. Então pode ocorrer de você estar sendo tentado, estar muito perto de Deus, estar num relacionamento muito bom com Deus, estar sendo muito tentado por causa disso. E é por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado, estar atento. Mas não sinta vergonha, não, converse com as pessoas, converse com alguém. Tem alguém para você falar disso. A gente acho que vai falar disso depois também. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Pensa, aonde você é mais tentado? Onde que você está quando você é mais tentado? Com quem você está quando você é tentado? O que você está sentindo quando você é tentado? Pensa sobre essas coisas. Tenta descobrir o padrão de quando você é tentado, porque existem. E se prepara porque, né? Você precisa escolher certo. E peça ajuda para Deus. Deus nunca perde a paciência com a gente. Você pode pedir ajuda de Deus 1000 vezes no dia. E você não precisa fazer uma oração de 1 hora, não. Você tá lá no negócio, você fala, Deus, socorro. Deus me ajuda. Deus, ou se orar de agora, ou não sei o que vai acontecer. Deus, Ele ouve a nossa oração quando a gente é sincero, quando a gente tem buscado, quando a gente tem buscado se livrar dessas tentações, se afastar dessas tentações. A gente tem desenvolvido um relacionamento com Deus e a gente pede ajuda, Deus aparece ali para ajudar nós. Então, era isso. Tema para reflexão, toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Versículo para memorizar, está em Tiago 1,11, procura lá na sua Bíblia. Pergunta para meditar, que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Olhe os frutos. Quais são os caráteres que você precisa trabalhar melhor em você? Pensa sobre isso. E amanhã a gente vai falar sobre como derrotar a tentação. Ah, você pensava que acabou? Mas não acabou. Amanhã tem mais ajuda sobre isso. Fiquem com Deus e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau!